sou Tayana Vieira, sou formada em História pela UFRJ e sou mestre pela UFJF, pelo Instituto de Artes e Design. E eu vou falar um pouco sobre os estudos de moda medieval, mais especificamente moda na Baixa Idade Média, a partir das leis suntuárias. E para falar um pouco da minha trajetória, eu fiz a faculdade de História, como eu falei anteriormente, e quando eu estava cursando a graduação, eu já tinha em mente que eu queria fazer uma pesquisa em História da Moda. E aí eu comecei a pensar como que eu podia fazer isso, e as minhas escolhas foram baseadas principalmente em afinidade. E aí eu pensei qual o período que mais me interessava, e aí a minha resposta foi Idade Média. E aí, quando eu concluí que era a Idade Média, eu pensei como que eu podia fazer uma história da moda, enfim, para o período medieval. E aí eu encontrei uma pessoa que topou me orientar, né, nessa pesquisa, e nós alcançamos que o melhor modo de fazer isso era a partir da legislação. E aí, na Baixa Idade Média é um momento que tem muita normatização, e dentre essas normatizações, algumas que falam sobre consumo, que mais pra frente eu explico um pouquinho, e dentre essas normatizações era a melhor alternativa que a gente tinha para tratar das vestimentas e da aparência, porque pouco restou desde o período medieval em termos de peças mesmo arqueológicas e outros vestígios que nos permitissem alcançar essa vestimenta, essa aparência do sujeito medieval. Mesmo que a minha trajetória inicial tenha sido marcada por um interesse baseado em afinidade, eu vi que tinham justificativas que era bastante pertinente numa sociedade de consumo como a gente tem hoje. É muito interessante pensar o surgimento da moda, né, no período que surge, enfim, a gente hoje em dia é muito permeado por muitas questões de moda e bastante um consumo desenfreado, talvez por assim dizer. Mas são coisas que estão no nosso cotidiano, consumo e moda o tempo todo. Então é interessante a gente pensar, olhar para trás e pensar no surgimento disso tudo, no surgimento da moda e num momento em que há leis que normatizam sobre esse consumo. E aí, mesmo que as formações tenham sido em áreas diferentes, inicialmente na área de História e posteriormente na área de Artes, né, o mestrado em Artes, Cultura e Linguagens, o tema e o interesse continuaram sendo os mesmos, ou seja, a pesquisa continuou com o grande tema de moda medieval e pesquisando sobre leis suntuárias que normatizam sobre o consumo. Como eu falei anteriormente, nas duas pesquisas eu concluí que esse era realmente o surgimento da moda, o momento de surgimento da moda, e isso se baseia justamente no fato de ser um momento em que as vestimentas, né, masculinas e femininas se alteram bastante. Antes eram uma espécie de peças muito próximas do vestuário masculino e feminino, e agora essas peças elas são diferentes com base, né, no sexo dos sujeitos. Além disso, as peças e a aparência acabam se distinguindo principalmente nos detalhes, ou seja, tem a diferença da roupa masculina para a feminina, né? A feminina acaba ficando mais longa e mais justa um pouco ao corpo, e a masculina ela encurta um pouco e também permanece um pouco mais ajustada. Mas a roupa de todas as mulheres, por exemplo, elas são diferenciadas muito mais nos detalhes, ou seja, as camadas médias da população, né, da população de determinada região, ela tem essas mulheres elas utilizam alguns detalhes nas vestimentas que são próprios dessa camada. E aí as mulheres das camadas mais baixas elas não têm acesso a esses detalhes, enfim. E as camadas mais altas também acabam tendo outros signos distintivos, elas têm outros adornos, elas podem utilizar outras cores e têm acessos a outros materiais. Então, em resumo, as peças elas se distinguem
Entre os sexos, né, as roupas são próprias, as roupas masculinas são basicamente as mesmas e as roupas femininas acabam sendo basicamente as mesmas, mas em termos de camada social, elas são mais específicas, ou seja, as roupas acabam se distinguindo especificamente nos detalhes, ou seja, nos tecidos, nas cores, nos detalhes, né, nos bordados que vão adornar essas peças e não propriamente nos modelos, como a gente está atualmente um pouco mais acostumado. As leis suntuárias são normatizações que regulam sobre o consumo. E aí o consumo de diversos aspectos que permeiam a sociedade, como por exemplo a aparência, e aí nesse sentido elas normatizam sobre os tipos de cabelo, sobre o que você poderia comprar para adornar o cabelo, que tipo de tecido você poderia comprar para utilizar como véu para o cabelo, que tipo de tecido você pode comprar para fazer o pelote, por exemplo, que é uma peça do vestuário, ou que tipo de fio você pode comprar para bordar, que tipo de... quanto você pode gastar com tecido, se o sujeito de determinada camada poderia comprar tecidos vindos de determinada região ou de alguma outra, ou só dali da localidade em que ele é habitante. Sapato, quanto de couro ele podia gastar para fazer o sapato, se essas solas desses sapatos tinham que ser duplas ou se elas podiam ser mais simples, se esse sapato poderia ser adornado ou não, que tipo de adorno o sujeito poderia levar no sapato, enfim. Além disso, normatizam também sobre alimentos. E aí, que tipo de sujeito poderia consumir as carnes mais nobres, que tipo de sujeito poderia consumir o que estava disponível em bastante quantidade naquela localidade, enfim. E também com relação a móveis. Quais sujeitos poderiam comprar móveis mais úteis ou móveis mais com função de decoração, enfim, ou com móveis de detalhe mesmo, de riqueza para dentro de casa, quais as funções daquele móvel, enfim, e até com relação ao transporte. Então essas leis elas eram bastante ricas em detalhes para toda a sociedade. Essas leis elas acontecem com alguma frequência nessas sociedades, e baixo-medievais, né, no caso, e elas têm alguma recorrência, ou seja, elas têm a função, elas permeiam toda a sociedade, desde a camada mais alta até a camada mais baixa acaba aparecendo nessa lei, porque ela possui uma intenção de normatizar aquilo ali, quem está consumindo, o que está sendo consumido, para que essa riqueza não saia totalmente do reino. E no aspecto da vestimenta, a gente observou, né, ao longo das pesquisas, que tem uma função também de detalhamento de um código de aparência, ou seja, de que você perceba logo no primeiro contato visual com outro sujeito quem é ele dentro daquela sociedade e que a partir disso você possa adequar o seu tratamento aquele sujeito, ou seja, se você é um nobre e você está percebendo por meio da aparência que aquela outra pessoa é um nobre, você pode tratá-lo de nobre para nobre. Agora, se o outro sujeito é, por exemplo, um judeu, você vai ter que adequar o seu tratamento, você como cristão, a um judeu, por exemplo, e que é uma pessoa que por meio da religião, que nesse momento é marginalizada por uma sociedade cristã, você tem que adequar o comportamento a esse sujeito estranho, no caso, né, marginal, enfim, com uma religião que não é a mesma que a sua. E isso para poder evitar contatos que possam causar desconforto. Por exemplo, os leprosos são outros que levam alguns signos distintivos, que também são normatizados nessa lei. Os grupos que têm signos distintivos são, principalmente na Baixa Idade Média, né, os judeus, os mouros, que são os muçulmanos, que também tinham uma presença bastante elevada, pelo menos nas regiões que eu estudei até agora, né, que foi na Península Ibérica, a região de Valladolid e a região de Múrcia. Então, a gente percebe que esses sujeitos eles aparecem bastante na lei e por isso tem essa intenção de normatizar, para que você adeque o seu comportamento, né, dos sujeitos com relação aos outros sujeitos desde um primeiro olhar. Além disso, tem também a questão financeira, de você não liberar, não tirar do reino totalmente
as riquezas daquele reino, exportando, comprando peças de roupas, tecidos, adornos e fios, metais para adornar sapatos. Então, em resumo, essas leis são elaboradas pelos monarcas para adequar os comportamentos e com uma intenção financeira de não retirar os produtos, os materiais e as riquezas do reino para outras regiões. Além disso, ao longo do tempo, essas leis vão ficando cada vez mais detalhadas. E aí elas vão ficando mais detalhadas porque, primeiro, você percebe, né, primeiro os normatizadores, né, as pessoas que estão, o conselho que ajuda o rei a elaborar essas leis, eles percebem algumas falhas, ou seja, algumas brechas na lei que permitem que as coisas não sejam cumpridas exatamente como está sendo proposta. E então eles começam a colocar as leis cada vez mais detalhadas. Além disso, surge também uma alternativa que é a cobrança de multas. Ou seja, se determinado sujeito não cumpriu aquela lei, ele deve pagar uma multa para a região, né, para a coroa no caso. E o que acontece? E aí, para isso, tem alguns fiscais que ficam andando na cidade. E o que a gente acaba percebendo também ao longo da pesquisa é que essas normatizações não foram eficazes. Ou seja, acontece a cobrança de multa, essas multas são pagas e a gente percebe também que a motivação para essa cobrança de multas é também um meio de obtenção de recursos para a manutenção da cidade. Ou seja, visto que essas leis não estão sendo cumpridas, que esses sujeitos eles estão ali infringindo essas leis e burlando esse código de aparência, ou seja, principalmente as camadas médias que têm condição, os burgueses, que têm uma condição de adquirir esses tecidos que são próprios das camadas, são permitidos para as camadas mais altas, elas continuam adquirindo e, como eles possuem verbas, eles pagam as multas também e meio que está resolvido. Ou seja, a lei foi infringida, mas pagou a multa e está resolvido. Então, a gente percebe que como isso acontece ao passar do tempo, foi um recurso da coroa, né, da legislação, do conselho que faz essa legislação, de, ao menos, visto que não está sendo cumprido, você tem um recolhimento de recursos para a manutenção ali da cidade e desenvolvimento de diversos aspectos desse centro urbano. Por fim, por mais que eu já tenha concluído, né, as duas pesquisas, a da monografia e agora do mestrado, a dissertação, eu acho que as perspectivas ainda são bastante abertas, não são conclusões fechadas. A maioria dos estudos sobre leis suntuárias, que são poucos, né, são reduzidos, são para a região da França e da Itália. Sobre a região da Península Ibérica são poucos e ainda assim, pensando toda a Europa Ocidental, os estudos são ainda incipientes em relação à normatização suntuária, mas as perspectivas são bastante otimistas. Vêm sendo feitos trabalhos mais complexos, né, com relação ao tema, e eu acho que com o passar do tempo podem ser feitas reflexões cada vez mais aprofundadas, especialmente nesse sentido de perceber a moda, a vestimenta, enfim, como uma expressão real e muito complexa da sociedade. Bom, foi isso que eu queria falar, resumidamente, enfim, os estudos são muito mais complexos, as coisas, apesar do tempo, eu tentei ser o máximo objetivo e trazer o máximo de informações possíveis e clarear, né, menos dar um panorama mais abrangente sobre os estudos de moda medieval, sobre a moda medieval. E foi isso. Muito obrigada pela atenção.